Olá, todo mundo, é sexta-feira e você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior, o mais mascarado podcast sobre cinema, filmes das pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, como sempre, marcando presença, quebrando paradigmas, começando antes da hora. Alexandre tá surpreso e não tá pronto. Põe pra gravar. Pausa. Não tem problema. Não, a gente não vai precisar refazer. Não. Tá, a gente não vai precisar. Continue nos ouvindo. Porque o Alexandre não tava falando ainda, não tem problema. Ah, tá. Teste. Tá bom. Agora o Alexandre está preparado. Leonardo tá gravando. É óbvio que sim. Nada disso vai ser editado, as pessoas estão ouvindo, então... Seja bem-vindo. É vida real, gente. Vida real. Aqui a gente faz ao vivo. A gente faz ao vivo. Aqui a gente faz ao vivo. Teste de áudio. Tudo é um take. Teste de áudios durante o programa. E agora vocês sabem que o Alexandre está entre nós. Então, Alexandre, bem-vindo ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais mascarada. Tu roubou minha intro. Ladrão. Roubou. Prende. Agora já foi. Eu já tinha pensado. Prende. Comigo também, essa voz mais misteriosa que vocês ouviram, ou no quadradinho do meio, quem estiver olhando no YouTube, Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E aí, como é que vocês chegam nessa sexta-feira? Prontos pra festa? Prontos pra farra? Prontíssimos pra farra, pra balada, pra festa. E mais pronto ainda porque vamos discutir um filme excelente. Vamos entrar de cabeça, então? O filme que nós estamos aqui pra falar hoje, não confunda, é A Máscara do Zorro, não é A Lenda de Zorro. É A Máscara de Zorro, Sim. Mas esse filme fala sobre A Lenda de Zorro. E o Lenda de Zorro deve falar sobre a máscara, eu imagino. Mas esse é A Máscara de Zorro, de 1998. Aviso, a gente vai fazer spoilers do filme, tá? Se tu quiser ver, vai lá assistir agora, pausa. Tu tem a magia de controlar o tempo, tu pode fazer a gente ficar preso pra sempre no espaço temporal, sem falar nada, daí tu faz isso, e quando voltar a gente vai estar no mesmo ponto, é mágico. Pra quem não sabe, também no mês de março a gente tá fazendo a sessão matinê, março de matinê, e esse vai ser o último capítulo da sessão março de matinê, encerrando com chave de escolha, sua pedra preciosa aqui, dependendo da sua opinião. Leonardo, como é que a gente chegou nesse momento? Bom, a gente chegou nesse momento porque a gente escolheu 4 filmes para fazer o Março Matinê, baseado em heróis mais antigos, mais clássicos, mas que ao mesmo tempo talvez estejam um pouco esquecidos. Sim. Pelo cinema. A gente começou com Rocketeer, depois a gente foi para O Sombra, moderno. Depois a gente foi... Menor clássico depois moderno. a gente foi para O Fantasma. Nem um pouco clássico. Não, baita clássico, um grande filme. E agora a gente encerra com A Máscara do Zorro, que também é um filme que traz um herói popular, um herói conhecido, mas que o cinema parece não se importar tanto. Pois o Zorro pra mim é tão permanente que eu não Sim. lembro de assistir série do Zorro quando eu era pequeno, não lembro de assistir nada do Zorro. Mas, cara, quem não conhece o Sargento Garcia, o Z sendo coisado na roupa dos soldados, na série, tipo, eu sabia que o nome dele era Diego, tudo sobre o Zorro, tipo, tem implantado na minha mente. E eu não lembro de assistir nada, assim, é muito louco. Eu lembro que tinha uma série de TV, cara, eu acho. Sim. Eu lembro vagamente, né? Tinha uma série de TV no começo dos anos 90, que eu assistia bastante, eu gostava muito. Tinha uma série dos anos 60, eu acho também, que passava, acho que às vezes na Record ou na Band, há muito tempo atrás. E essas foram o meu primeiro contato com o Zorro, assim, eu diria. Mas também tinha um anime também do Zorro, que foi, acho que, o único anime que eu gostei na minha vida. É porque tu não viu os animes bons, a gente tentou te mostrar as coisas boas e tu tinha que usar a ver. Pode ser, mas o anime do Zorro era legal. Pode ser. O Leonardo não gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Não, Cavaleiros do Zodíaco eu gostava. Não, eu exagerei. Dragon Ball também, eu não? gostava também. Dragon Ball nunca gostei. Pô, meu. A Máscara de Zorro, de 1998, dirigido por Martin Campbell, que também dirigiu Cassino Royale e Lanterna Verde, um cara de extremos. Faz um filme que é um dos melhores de uma franquia pra mim e um dos piores filmes que eu vi no cinema, com certeza, nos últimos anos. Mas mais importante que isso, são creditados 3 pessoas como roteiristas, 2 só trabalharam de fato no filme.
O primeiro é o Johnston McCulley, que é o roteirista original do Zorro. Espero que o Alexandre não tinha isso nas curiosidades dele. Não tinha. Ah, tá. E os outros 2 roteiristas são uma dupla, geralmente eles trabalham juntos, são o Ted Elliott e Terry Rossio, 2 caras, assim, que quando eu comecei a estudar cinema, eu passei a odiar com uma maneira, assim, profundamente profunda. Piratas do Caribe. Eles roteirizaram Shrek e Piratas do Caribe, mas... E assim, o DNA de Piratas do Caribe Mas nesse filme é muito forte. Tu acha? Eu né? acho. Eu vendo o filme eu pensei, cara, isso tem cara de Piratas do Caribe. Deixa eu só dizer uma coisa, mas o Johnston McCulley, ele não é o roteirista do filme, ele é o criador do Zorro, né? Sim. Eu acho que ele não foi... Não, ele tá acreditado como Tá, ele já- roteirista. Ah, é? Sim. Mas acho que ele já era falecido na época. Sim, há Mas, muito enfim, deve tempo. ser acreditado como... Há muito tempo falecido. Sim. E a história de Zorro, em 1821, na Califórnia, Estados Unidos, colonizada pelo México? Ponto de interrogação. Não. México colonizado pela Espanha. Mas é nos Estados Unidos. Território mexicano colonizado pela Espanha. Beleza. Sim. Na sim. Califórnia, Dom Diego de la Vega, que é o Anthony Hopkins, dispensa introduções, é Zorro, que luta pelos fracos e oprimidos, inspiração para todas as crianças. E, em particular, os 2 irmãos Murrieta, que durante o embate com Dom Rafael Monteiro, péssimo uso do nome, tá? Eu não aprovo. Ele é um vilão bem a boca. O Zorro acaba sendo ajudado pelos irmãos Murrieta e, como agradecimento a eles, dá um medalhão de prata. Fim do filme. Durante o embate com o Não, isso já eu falei. Infelizmente, Dom Rafael acaba desmascarando Dom Diego e assassinando sua mulher, roubando sua filha e aprisionando-o, quase que nem o Conde de Monte Cristo. Conde de Monte Cristo. Isso. Sim. Outro filme que poderia se encaixar numa sessão... É verdade. 20 anos depois... Aliás... Oi. Ah, tá, desculpa. Não, pode falar. Tava na sinopse. Não, aliás, o Dom Diego deveria se chamar Dom Leonardo, porque daí seriam uns 3 charás, porque o Alejandro, que é o Zorro, É verdade. chará, né? Porque Alejandro Rafael é Alexandre em espanhol. verdade. Genial. Vai, esse é genial. 20 anos depois, Alejandro, que é o Antônio Bandeiras, e Joaquim, um cara desconhecido que vai morrer em seguida, são trapaceiros que cometem pequenos crimes. Um dia são pegos pelo Capitão Love e Joaquim acaba se sacrificando para salvar seu irmão Alejandro. Alejandro, em um bar bebendo, reencontra Dom Diego, que o reconhece e acolhe ele, começa a treinar ele nas artes. Dom Diego fugiu da prisão, né? Tem só... Dom Diego foge da prisão antes. Isso. O antigo Zorro foge da prisão. Isso. Começa a treinar ele nas artes zorrísticas e dando uma de cabeleireiro e barbeiro. Após uma montagem de treinamento muito divertida, inclusive, Alejandro e Diego se infiltram numa festa de Dom Rafael, onde conhecem Helena, que é Catherine Zeta-Jones de O Fantasma. O Fantasma. Que é a filha roubada do Diego. Dentre danças altamente provocantes, uma partida de Street Fighter e beber água de conserva de cabeças, Alejandro descobre um plano para escravizar os cidadãos californianos e causar a independização do Estado usando ouro roubado em uma mina ilegal de Dom Rafael. A frase mais complexa que eu escrevi na minha vida. Enquanto isso, Love suspeita que Alejandro é, na verdade, um dos irmãos Murrieta. Num confronto final, Ale Zorro esfaqueia o Capitão Love, Diego mata Dom Rafael, a mina explode, mas Diego é mortalmente ferido e falece não sem antes dar a bênção à sua filha com Alejandro. Algum tempo depois, Alejandro e Helena têm um filho que Alejandro nomeia Joaquim, em nome de seu irmão, em homenagem ao seu irmão morto. Daí muito fogo. Assim, ó, todo fogo que tu imaginou da tua vida aparece e créditos. Eles não são incendiados, né? Não, o fogo é cliparte de fogo rolando num fundo preto. Eu esqueci de falar, esse filme abre com a abertura mais PlayStation 2 Batman. que eu vi na minha vida. Que é um fogo muito bagaceiro de fundo, daí aparece o vulto do Zorro, faz o Z gigante na tela que começa a pegar fogo também, e daí vem o título com umas letras criadas pro computador mas muito datado. Assim, ó, princípio dos anos 2000 total. Eu pensei, isso é muito uma cutscene de um jogo de Play 2 e... Mas isso é muito final dos anos 90, início dos anos 2000, porque eu lembro que também tinha... Tá, obviamente o filme do 007, as franquias 007 sempre tem ele no comecinho do filme,
Mas os Batmans do Joel Schumacher também tinham isso. Sim, também me lembrou isso. Tem um dos também me lembrou Jason, acho que é o isso. Jason 5, que começa com o Jason fazendo a cena do 007, que é muito engraçado. Ele joga um machete na Sério? tela e cai o sangue. É muito bom. Nossa Senhora. Procurei no YouTube. Mas enfim, agora sabendo a história do filme, nós estamos todos a par, vimos o filme. Alexandre, quais são as curiosidades que você trouxe para a gente hoje? Então, curiosidades do IMDb. Vamos lá, não tem tanta coisa hoje, mas assim, originalmente, o Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, ele recusou o papel de Dom Diego porque ele estava com Por apropriação problemas nas cultural, costas. concordo. Acho que ele estava correto no primeiro. Não, ele tinha problema nas costas. Daí ele fez uma operação a laser que tornou possível que ele aceitasse o papel. Entretanto, aí são outras duas curiosidades relacionadas a essa, que alguns outros atores foram cogitados para esse papel, né? Que um deles foi o Raul Julia, Ó, que foi cogitado para ser o Dom Diego de la Vega. Que, aliás, eu vejo muito o Raul Julia demais. fazendo esse papel. Demais. Só que, infelizmente, ele faleceu antes de poder aceitar, né? Sim. Antes de poder fazer. E o Sean Connery, que aí também é uma escolha que faz sentido, né? Eu acho que, tipo, é um tipo Ia ser parecido Highlander de com- novo. Eu acho que eu não sei, eu acho que o Anthony Hopkins foi a melhor escolha. Assim, Eu acho também. Pode pensando ser. nesses três. O Sean Connery, pra mim, é o menos ator aí, o mais limitado. O Anthony Hopkins acho que dá um charme muito Takes grande. pro fortes do personagem. Leonardo hoje. Sean Connery, atorzinho limitado. Canastrão. Fraquinho. Canastrão mal educado. Sam Raimi foi cogitado para dirigir esse filme. Não, tô brincando. Dessa vez... Dessa vez não. Literalmente todos Steven os filmes do Spielberg. Sam Raimi ia dirigir. Quase dirigiu. Não, mas assim, Robert Rodrigues foi cogitado para dirigir esse filme. Bah, Entretanto, Tava o estúdio, muito em alta na época. o estúdio não concordou com ele porque ele tinha uma visão mais violenta, que teria uma classificação etária maior do que o estúdio gostaria. Então o nome dele não foi aprovado para dirigir. E ele queria que a Salma Hayek Óbvio. interpretasse a Helena. Óbvio. Ia ser tão melhor. E outra curiosidade, a última que eu tenho aqui, Nada contra a Catherine Zeta. que eu achei muito, sei lá, aleatória, é que a Shakira foi ofereceram o papel de Helena para Shakira. Genial. Só que eu nunca, talvez ela já tenha atuado alguma vez, mas eu não lembro de ter visto algum filme ou série. Acho com a que eu nunca Shakira. vi. Mas aí, em vez de lutar Street Fighter, ela ia dançar e cantar EPs descalços. É um musical. Ó. Mas eu preciso falar, já que a gente falou do Anthony Hopkins, e acho que são essas as curiosidades, então? Sim, é isso aí. Beleza. Cara, a cena inicial eu fiquei impressionado como ela funciona com o Anthony Hopkins fazendo o Zorro jovem. Sim. Uhum. Não jovem, É. né? Mas tu vê que já é um Zorro Fim de carreira, assim. de meia idade, mas funciona. Mas funciona Eu muito. também achei que funciona. Eu acreditei em todos Sim. os instantes, assim. Obviamente eu sei que era um Sim. dublê fazendo as coisas mais complicadas e que o Anthony Sim. Hopkins só tá nos closes. Mas, cara, funcionou demais. E aquela cena de abertura é tipo... É meu ideal platônico do Zorro, assim. É o que eu queria que o resto do filme Qual? fosse. Como assim? Explica melhor. É o Zorro fazendo coisas de Zorro. Ele luta com caras, ele Sim. tira... A espada de todo mundo vira pipoca quando o Zorro tá lutando contra eles, porque pula da mão de todo mundo e cai na mão dele. Daí ele desenha Sim. Z em vários lugares, sorri, não faz piadas. Isso é uma coisa legal, ele é um cara sorridente e tal, que provoca os caras, mas ele não é um piadista, não é... Sim. Oh, meu Deus, que incrível, eu estou lutando contra 3 caras. Ele põe a mãozinha na Sim. cintura também, que é perfeito, genial. Muito Postura elegante. incrível. Sim. E daí ele vai lá pro Mas- vilão e desenha o Z no pescoço do vilão e eu... Perfeito! Tu fez um filme do Zorro. E daí, não, esse é o Mas- Zorro pai, vamos fazer um filme sobre o Zorro Júnior. E daí eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que Cara. tem mais disso no filme. Não? Vocês não? Tem, no não acham? final, de novo. Não, tem. É que pra mim é um filme... não, mas no Eu final- também acho que tem. É um filme que fica muito tempo sem o Zorro. Eu não acho. É. Eu discordo. Ele ganha a máscara... Rafael. Eu pausei e olhei. Na marca de 1h20.
Quando o filme tá se encaminhando pro final. Eu senti isso. Cara, Em algum não, momento eu mas ele- senti isso, Rafael. Eu concordei. Tipo, Ah, eu não tá, sei. quando é que vai vir o Zorro? É? Quando é que vai aparecer o Zorro? O primeiro, o momento do treinamento, ele é legal, mas é muito longo até, tipo, se Exato. consolidar o super-herói. Nossa, eu discordo completamente de vocês. Eu acho que a gente tem o Zorro antes com o Antônio Bandeiras com um uniforme meio improvisado. Não, assim, ali ele com uma não é máscara, até Zorro. com umas- Ali ele Ah, tá mas sendo ele tenta rebelde e saiu fazendo tudo bem. burrada. É um, E o Dom pseudo Diego Zorro, diz pra ele que ele é um pode ser. idiota. Mas tá, ele se mete em umas Sim, mas- aventuras mais divertidas, que é quando ele entra no confessionário e tal. Aquela cena. Não tô falando mal da cena, a cena é Sim. muito boa. Sim. Ah, pode ser. É Mas o ali- Homem-Aranha com traje provisório. Exato, É, exatamente. exato. Mas isso que o Rafael falou também, na verdade, isso que o Rafael comentou de, na verdade a gente descobre que é o Zorro pai e depois vem um outro Zorro. Eu vou dizer que isso eu sempre achei uma coisa muito interessante nesse filme. Uhum. Tipo, eu fico pensando, se esse filme existisse hoje, ele ia ser o terceiro filme de uma trilogia. Ia ser 2 filmes com Anthony Hopkins como Zorro, e o terceiro ia ser a Tu Máscara de Zorro. acha? Quando ele passa o manto pra Porque deixa eu alguém. quebrar Sim, tua eu mente. acho. O Homem-Formiga, o personagem do Michael É verdade, Douglas é é o verdade. Homem-Formiga original, e o Homem-Formiga que a gente tem É no verdade. cinema é o Júnior. Mas eu acho que tem uma diferença aí. Spoilers porque pra todo mundo que não viu o Homem-For- Homem-Formiga. O Homem-Formiga do Paul Rudd é um personagem que tem Sim, nos quadrinhos, né? Os quadrinhos, no filme, nesse filme do Zorro, eles criam um novo personagem para ser o Zorro, né? E pra mim, assim, isso eu acho bem corajoso, assim, bem audaz, digamos assim, pra tu fazer num filme solo, assim, Uhum. sabe? De tipo, a gente vai apresentar um personagem que é o Zorro, que é o Dom Diego de la Vega, logo no começo, mas não. Depois ele vai passar o manto para o Antônio Bandeiras, que é o Murieta. É. Como é que é o primeiro nome dele mesmo? Alejandro. Murieta. Não. É, Alejandro. Eu chamei ele de Alezorro. Tipo, guardando as proporções, pra mim é quase como se tu fizesse um filme do Batman, mostrasse o Bruce Wayne nos primeiros minutos e depois ele passasse o manto pra outro personagem pra ser o Batman. Literalmente é como eu queria que o Cavaleiro das Trevas Ressurge fosse, Sim, essencialmente. sim. Mas, cara, não é nem isso isso não me incomoda, sabe? Eu gosto da passagem da tocha, mas como o Alexandre falou, acho que eles têm uma cena de treinamento que é muito boa, uma sequência de montagem e tal. Daí eles vão pra festa e daí continua o treinamento por mais um tempo. E daí tem mais uma coisa infiltrada. E daí tem mais uma coisa infiltrada nas minas. E daí finalmente o filme começa, sabe? Ele parece que tira umas férias assim da história principal. E eu perco um pouco dessa Eu não- empolgação. Se ele tivesse mais Vai, tempo do Antônio aham. Bandeiras, ok, tu treinou, fez tuas bobajadas ali, se aventurou, e agora tem aventuras de Zorro pro mais tempo do filme. Tipo, uma das minhas cenas favoritas, eu vou pular adiante já, loucamente, mas tem uma cena que Uhum. acho que é o Cabo Garcia tá perseguindo o Zorro com alguns capangas de cavalo. E aquela cena também é genial, já é o Antônio Bandeiras de Zorro e Sim. tal, ele luta Uhum. cavalo full com os caras, uma cena Sim, visualmente faz impressionante. acrobacias em cima do E cavalo. Que os caras vão desaparecendo dos cavalos e o cara só nota depois que não tem ninguém atrás dele. Isso é muito bom. E, cara, só que Sim. essa cena dura 10 minutos e acabou. E daí tem o confronto final, que, ok, beleza, a gente sabe o que vai acontecer. Eu queria mais disso, sabe? Essa sensação de aventura, essa sensação de, ok, Zorro sendo Zorro, me faltou um pouco. Sim. Sinceramente. E também falta um pouco de Sargento Garcia, né? Porque Demais. O Sargento Garcia é um personagem icônico. Mas é que ele é o Cabo lembra do Garcia Zorro. agora ainda, ele não chegou ao posto de sargento. Isso, mas mesmo assim. isso é uma discussão também que eu posso abrir aqui, que é... O filme acertou em investir num vilão, assim, que é genérico, digamos? Eu vou, assim, Ao invés de usar o vilão uma das coisas clássico. uma das coisas que eu gosto no filme é que ele meio que repensa algumas coisas do Zorro, né? Por exemplo, tipo, tá, ele coloca o Sargento Garcia, ou no filme Cabo Garcia, como personagem mais secundário, que isso eu acho meio questionável, assim. É, fica quase um Mas easter eu egg. gosto, mas eu gosto, por exemplo, que quando o Anthony Hopkins tá fingindo ser o criado do Alejandro, o nome dele... ele diz que o nome dele é Bernardo, né? E na história original do Zorro, o Zorro tinha um assistente chamado Bernardo. Uhum.
Não sabia disso. E, por exemplo, o nome do Antônio Bandeiras no filme é Alejandro. Uhum. Na história original do Zorro, Alejandro era o nome do pai do Dom Diego de la Vega. Era Alejandro de la Vega. Então essas brincadeirinhas, assim, eu acho bacana. Isso é legal. Isso até tá escrito no IMDb, mas eu já tinha me dado conta disso. Assim. Eu acho bacana essa reimaginação, assim. O personagem principal eu achei meio qualquer... Não, eu até gostei, porque eu achei que o ator está bem no papel, assim. Pensando no texto que dão pra ele. Tu diz o Bandeiras? Um pouco... Não, o vilão principal, enfim. o Dom Rafael. No Rafael, é. Mas um pouco o Capitão Love eu achei um pouco... O Capitão Love, meio pra mim, é... Um pouco qualquer coisa, assim. Meio genérico o personagem. Super genérico. É. Ainda mais, assim... esses dias andei pensando bastante sobre o RRR, que pessoas próximas a mim, incluindo o Leonardo, assistiram recentemente. E, cara, esse filme, o RRR, cria esse personagem do vilão policial que tá indo atrás do protagonista de uma maneira muito mais interessante. Tá, claro, é um dos protagonistas. Guardadas as devidas proporções, o Love podia ser algo mais nessa linha, assim, um cara mais caricato, mais imparável, talvez, seria mais legal. Eu acho que eles fizeram ele muito meio termo, assim. Cara, eu vou falar uma coisa um pouco anterior a isso, que eu me lembrei agora, mas é que eu notei, não pude deixar de notar, que no começo ali eu até antes de começar a gravar eu falei isso com o Rafael e depois o Leonardo meio que ficou na dúvida, que eu acho que uma coisa básica, que confunde um pouco no filme, que é a questão do sotaque Sim. e de se falar inglês ou espanhol, entendeu? No começo ali até a gente perguntou, né, tipo, onde é que esse filme se passa? Esse filme se passa no México, nos Estados Unidos? Qual é o território, entendeu? É na Califórnia, né? Aí, mas então, sei lá, eles falariam... A minha impressão inicial, vendo o filme, eu pensei, tá, por que esse filme não é falado em espanhol? Depois eu vi, não, mas é na Califórnia. Daí eu fiquei pensando, tá, mas ele é pra ser um espanhol? É pra ser um inglês com sotaque espanhol? E meio que eu não me localizei bem. Até antes de começar o episódio, eu perguntei pro Rafael onde é que esse filme se passa, entendeu? Não, mas eu acho assim, eu acho como eu assisti outras vezes e agora, enfim, assistindo de novo depois de um bom tempo, ele explica isso no começo, mas eu confesso que acho que dessa vez foi a vez que eu melhor me localizei, assim, de onde se passa o filme. Mas é que o Zorro sempre se passou no México, né? Sim. Então, mas tipo... É que eles querem... Ali é na Califórnia, não é? Tá. Pelo que eu entendi. mas a Califórnia ainda... Eu acho que a Califórnia ainda... Peraí. A produção está entrando em contato comigo. Interrompemos a programação para uma aula de história. Okay. Após a Guerra da Independência do México, a Califórnia virou território do México em abril de 1822, que é um ano depois do filme, na verdade. Tá. É que eu tenho uma passagem de tempo no filme, né? E foi... Então talvez seja... é verdade. O grosso do filme se passa depois de ser anexado como território mexicano. Os territórios americanos que eram do México por um tempo foram estados da Califórnia, Nevada e Utah. E partes do Arizona, do Wyoming e do Colorado. Eu não sabia e agora eu estou impressionado e divertido. Então, o filme se passa no México, apesar de ser a Califórnia, na época era do México, colonizada pelos espanhóis, e o nosso grupo de vilões é um grupo separatista que quer se independizar sem ser americano, nem mexicano, nem espanhol. Eles querem fazer o Estado independente da Califórnia, né? E para isso eles querem explorar o ouro e usar o ouro explorando os trabalhadores. Tipo... na real, eles querem golpe, comprar... Né? Eles querem comprar esse território da Califórnia de Santa Ana, que eu acho que é um outro território, mas eles querem comprar o estado da Califórnia de Santa Ana usando o ouro que é o ouro que é da região de Santa Ana. Por isso que eles pegam aquelas barras de ouro e colocam um brasão acho que da nação espanhola, para fingir que o ouro é deles. Do Império Espanhol, para fingir que o ouro é espanhol, para comprar a Califórnia. Pra comprar Eu não sei como funcionaria na vida real, porque em algum momento alguém ia fazer
Tá, mas o ouro veio da Espanha e a Espanha não tá falando com a gente, por que os Dons estão falando com a gente? Enfim, os Dons ali são quase uma organização mafiosa. Eu Sim. fiquei... Cara, eu quebrei a cabeça olhando pra cara dos Dons todos, vendo se eu reconhecia alguém como ator conhecido e tal, e não consegui, não falhei nessa missão. Um deles parecia o Powers Booth, mas eu não tenho certeza se era. Mas Bom. Tu sabe que essas motivações aí que isso, na verdade, que a gente tá falando é basicamente a motivação dos vilões, né? É. Que eles querem Sim. se separar e para isso eles se juntam e percebem que a elite ali do local não tem, mesmo que juntasse toda a grana de todo mundo, eles não teriam dinheiro para comprar o território, né? E daí eles têm esse plano de usar o ouro. Mas isso até o Zorro fala isso com o Dom Diego, que eles têm que descobrir qual é o plano deles. Mas isso eu achei interessante nesse filme, que tu tem ali o plano dos vilões, entretanto tem duas outras motivações de vingança, né, Sim. pra a trama fluir, tanto do Diego quanto do Alejandro, né? Então, tipo, tem mais motivações pra coisa acontecer do que apenas o plano do vilão, né? Eu achei... isso ajudou pra mim. Esse arco do Ale Zorro eu acho muito bom, porque ele começa com um cara que, ele tá deprimido com a vida e quer se matar. Daí o Anthony Hopkins vai lá, meio que salva ele, evita que ele cometa uma burrada, e ele aprende sobre a vida e tal, é treinado. E com o passar do tempo ele passa de, ok, agora eu só quero me vingar, eu tenho habilidades, dane-se pai Zorro, eu vou fazer por conta. Daí quebra a cara também de novo. E no final do filme ele tá, não, cara, mas não vai ajudar as pessoas que estão sendo escravizadas. E o velho diz, não é comigo, eu me aposentei. Daí o Ale Zorro diz, não, então eu vou lutar pelas pessoas, porque... Então, tipo, o arco dele de passar de um cara altamente egoísta e egocêntrico pra, não, eu tenho que ajudar a comunidade na qual eu existo, é muito legal. Sim. Eu também acho legal o arco do Anthony Hopkins de começar como um cara que pensa mais no povo e passar por um cara, não, agora eu vou resolver as minhas coisas individuais se ficaram mal resolvidas durante 20 anos. Eu acho bacana esse contraponto. Esses dois paralelos meio que fecham o ciclo da vida, né? Não sei, deles. Tu amadurece, vive tua vida fazendo bem pra comunidade e a certa altura tu diz, não, mas eu tenho que me preocupar um pouco comigo. Eu não sei se serve pra todo mundo. Eu acho que serve pra boa parte das pessoas. Acho que não é uma regra. Porque a gente nasce na escola, a gente é super egoísta e tal, daí a gente tem que contribuir pra sociedade tendo um emprego, no qual a gente paga taxas e tal, e depois quando a gente é velho, a gente se aposenta e diz, não, eu vou cuidar de mim mesmo agora no meu jardim. Tá, bom, por esse lado faz um pouco... por esse lado faz a leitura Rafael Coelho das coisas é... Mas o que eu ia dizer é que eu assim, voltando um pouco pro começo do filme, eu confesso que, assim, eu gosto bastante desse filme, mas pra mim os problemas principais dele estão, acho que na primeira metade dele, assim. Ali no começo, quando o Dom Rafael invade a casa do Dom Diego, e daí tem toda a confusão, e daí, tipo, fica explicado que o Dom Rafael também era apaixonado pela esposa do Dom Diego de la Vega, a Esperanza, mas eu achei que ele só fala isso, sabe? Tu deveria ter casado comigo. Só que pra mim fica uma coisa muito superficial, sabe? Total. Muito, tipo, mal desenvolvida. Tipo, eu também te amava, mas tu não quis me amar. Daí agora eu vou prender teu marido porque eu sei que ele é o Zorro. E também como ele descobre que o Dom Diego é o Zorro, fica meio... pra mim ele... Assim, me dá a entender que ele já sabia. Mas fica meio, assim, meio corridão pra mim. E uma outra, já te passo a palavra, mas uma outra questão... que vocês estavam falando do treinamento do Alejandro com o Dom Diego, eu confesso que eu achei o treinamento, a cena eu achei legal, mas eu achei meio acelerada, assim, tipo, é uma cena que dura uns 2, 3 minutos e, de repente ele já é não um ótimo espadachim, mas um grande espadachim, sabe? Depois de uma cena deles lutando, assim. Eu achei meio apressado isso, achei meio corre-corre, e também um pouco depois e pra mim esse eu acho o momento mais delicado do filme, quando o Dom Diego fala pro Alejandro, tá, mas tu também, eu vou te ajudar a criar um charme pra tu entrar nessa reunião do Dom Rafael, isso é uma coisa que eu vou te ensinar. E o próprio Alejandro fala, isso vai demorar bastante tempo. Daí corta, na cena seguinte eles já estão na festa, sabe? E o Alejandro já tá completamente, sei lá, bem vestido e pronto pra encarnar um cara charmoso e sedutor, assim. Daí esse momento do filme eu achei meio corridão, assim. Pode ser.
Eu concordo mais com a primeira parte. A questão do primeira charme, parte eu concordo achei totalmente. que era mais uma piada. Tipo, ele fala que vai demorar um tempo, mas é porque ele já tem charme, ele não precisa disso. A gente já sabe antes do filme que, tipo, na cena do confessionário especificamente, que é hilária, a mulher falando lá, eu pequei, eu vi um cara qualquer e pensei em Sim. coisas libidinosas, e ele fazendo perguntas pra saber mais, como é que é esse cara? O que tu pensou sobre ele? E a voz dele era sexy, era grave. Tipo, é muito bom. Diga. Então, sobre a primeira parte do que o Leonardo falou, eu concordo bastante, assim. É uma atitude do Dom Rafael muito extrema para a pouca justificativa que a gente vê em tela, entendeu? Principalmente da relação dele com a esperança, sabe? Uhum. De não ter nada ali que o espectador sinta, sei lá, algum vínculo. Porque, tipo, ele rapta a filha do De La Vega, cria a filha, prende o De La Vega, né? E, tipo, sente a morte da esperança. E é só dito, né? É só dito. Isso aí eu concordo sim. totalmente. Eu fiquei sentindo falta. Sobre o treinamento, eu não senti tanto. Sim, é acelerado, mas eu não senti tanta, sei lá, falta. Eu acho que talvez seja mais por já estar tão acostumado com essa dinâmica que tu já entende. Tá, beleza, estão treinando é porque ele vai evoluir. Porque ele vai. Sabe? Mas é que ali eu sinto um pouco que, tipo, até se tu comparar um pouco mais tarde no filme, quando o Zorro luta de espada com a personagem da Catherine, a Helena, personagem da Catherine Zeta-Jones, que tipo que eles lutam de igual para igual, só que ela fala que ela treina desde os 4 anos de idade. E ele treinou no filme, dá a entender que ele treinou tipo algumas semanas assim, sabe? E daí pra mim isso fica meio forçado, assim, o cara treinou 3 semanas, ele se transforma num ótimo espadachim, sabe? Eu senti um pouco que o filme poderia ter, de repente, trabalhado uma coisa de tipo, ou o Alejandro já era um bom espadachim, alguma coisa assim, ou se passaria mais tempo dele sendo treinado pelo Dom Diego, sabe? Tipo, uma coisa assim de, a gente tá aqui, tu vai treinar durante 6 meses, e daí a gente vai colocar o nosso plano em ação, por exemplo, sabe? Mas, enfim, isso talvez eu esteja sendo meio preciosista, mas eu senti um pouco isso. Não, acho que é válido. A questão do Rafael, lá no começo, pelo menos a minha leitura de cara, é que eu imaginei... Rafael sempre tem questões, Sempre né? tem questões. Achei que ele, na verdade, virou a cidade atrás de quem era o Zorro, assim, e só calhou de naquela hora acabar chegando na casa do Dom Diego. Que o Dom Diego chega, tem todo momento, não sei o quê, fica implícito uma passagem de tempo. Eu ainda é tênue, não tô defendendo o filme nesse sentido. Ele descobre pela ferida no braço, né? É que tu vê que ele vai direto pra ferida, mas, né? Ele toca no mas braço. ele provavelmente passou cara, em todas as sabe... cidades da Califórnia, todas as casas da Califórnia, batendo no braço de todo mundo. Mas aquilo lá na mesma noite, Sim, né? na mesma noite. Mesma noite. Não sei, ali ficou pra mim, ficou meio estranho, assim, meio... Parece que ele já sabia antes, ou... Enfim, não é algo que eu acho que prejudique muito o filme, mas eu achei um pouco... Mas é que o personagem do Dom Rafael, assim, todas as relações dele são muito mal exploradas, né? A própria relação dele com a Helena, que, tipo... Sim, se tem uma relação que teria que ter sido desenvolvida no personagem, é essa. Até porque no final do filme eles fazem uma brincadeira de que ele pega ela como refém. Depois ele fala, tu não acredita que eu ia matar minha própria filha. E, cara, não tem nada do filme que diga que ele não faria isso. Sim. Então, tipo, não funciona aquilo, simplesmente. Sim. E também não funciona ela impedir que o Dom Diego quase mate o Rafael, né? Não faça isso. A relação deles não faz, tipo... E ela depois já tinha descoberto que o cara mentiu pra ela a vida inteira, que o pai dela é outra pessoa, que... Tipo, não faz... Ali não fez muito sentido pra mim. Cara, essa relação eu sempre acho bem complicada. Talvez seja eu racionalizando demais o negócio, mas eu sempre penso que quando tem esse tipo de história que é recorrente, alguém descobre que é filho de outra pessoa depois de muitos anos, é uma coisa bem repetida no cinema, até em novelas. Eu fico pensando, na real, assim, tipo, tu foi criada a tua vida inteira pelo teu pai ali, aquela pessoa que tu enxerga como teu pai, e aí do nada tu descobre o que aconteceu, que ele te raptou e tal.
é muito difícil. Eu imagino, né, que deva ser muito difícil tu criar um vínculo do nada, assim, com uma pessoa, mesmo tu sabendo da informação. Recebi agora a informação que essa pessoa aqui, que eu nunca vi, e agora eu tenho 20 e poucos anos, essa pessoa aqui é meu pai. Uhum. Tipo, tu criar um vínculo imediato com a pessoa, eu acho, não sei. Isso é muito filme. E também, assim, tu é criado toda a vida pra uma pessoa, por mais que depois tu descubra que ela mentiu pra ti, que não sei o quê, tu ainda tem memórias boas, sabe? Uma vida não é só memórias ruins, não é só uma coisa, tu vai ficar muito chocado, muito triste, que tem uma grande decepção, coisa e tal, mas a vida segue e família não é só quem tu é parente de sangue, né? Enfim, aquela coisa. Sim. Sim, exatamente. Não, mas isso sei lá, eu acho que é uma liberdade que os filmes tomam às vezes. Recorrentemente eu me pergunto isso, se seria assim, tipo, se seria uma conexão imediata como é nos filmes e tal. Que nos cinemas também tem uma hipervalorização de a família verdadeira. O que é uma família verdadeira e, tipo... Sim. E esse filme meio que cai nesse discurso um pouquinho, assim... Não sei. Talvez seria melhor resolver de outra maneira, talvez... Eu sei que eles não quiseram humanizar o Dom Rafael em momento algum, que beleza, ele é um escravagista super vilanesco. Mas fica alguns buracos, assim. Sabe o que o que eu fiquei pensando também sobre esse filme, que eu achei interessante, assim, eu achei legal, que eu acho que tem um elemento desse filme que seria muito difícil de fazer ele hoje em dia, que é tipo... Porque eu acho que depois dos Batman do Christopher Nolan com o Christian Bale, que além de ele ter uma máscara, ele muda a voz dele, e eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, também tem no Batman do Robert Pattinson, e também, de certa forma, tem nos filmes da Marvel. É a coisa assim, que eu mais herói... desgosto nos Batmans modernos. Não precisa. Não precisa. Que também quando é um herói da Marvel, tipo, com o rosto todo coberto, eu fico um pouco pensando se esse filme... se ele convenceria de ter esse... Tipo, de ter o Zorro com uma máscara e, tipo, não reconhecerem que ele é o Dom Diego, sabe? Porque eu acho que a gente tá num momento que a gente... Claro, que a gente tá vendo tantos filmes de super-herói, mas que a gente, ao mesmo tempo, quer uma explicação... Uma verossimilhança, sabe? Ao mesmo tempo. Uma coisa mais realista, assim. Então, tipo... Sei lá, se eu tivesse hoje um filme do Zorro e o Zorro fosse o Antônio Bandeiras e ele só usasse uma máscara e o Dom Rafael, ou quem quer que seja o vilão, não reconhecesse ele, talvez ficasse uma coisa meio... As pessoas talvez achassem meio bobinho, sabe? Mas como é que não vão reconhecer ele? Óbvio que vão reconhecer. Mas eu acho legal isso. Eu gosto. Na verdade, eu gosto disso, do cara botar uma máscara e, tipo, não reconhecerem ele, sabe? Porque isso é meio que a... Ou no Fantasma, entendeu? A mesma coisa. Ou Super-Homem. Os caras tiram o óculos e ninguém reconhece. Eu acho isso genial. Eu acho que, assim, é uma coisa legal de isso é uma coisa que eu acho que... eu também isso acho. É uma coisa que eu acho que se perdeu um pouco, sabe? Nos últimos tempos, assim. Cara, eu vou então abrir meu coração agora. Abre teu coração. Cara, tu falou uma coisa que eu tô pensando muito nos últimos dias, cara, e eu vou ser bem sincero. Eu tô enchendo o saco do realismo em filmes de super-herói, desse excesso de, tem que ser uma coisa crível, a gente tem que acreditar que o Batman existe de verdade. Cara, é um filme de super-herói, cara. Eu aceito que o super-homem voa, cara. Não eu posso aceitar que o Clark Kent tira o óculos e vira o super-homem, sabe? Não tem problema nisso. E eu acho que, sei lá, mas o Leonardo tem razão no sentido de abordar, de argumentar que as pessoas hoje em dia, talvez por também estarem acostumadas mais com essa linguagem que veio depois do Cavaleiro das Trevas, né? Principalmente, que marcou ali, que é uma linguagem mais de filmes de super-herói realista, que, cara, chegou num ponto, eu acho que a cena do The Batman, que traduz isso pra mim, é quando ele tá parado no meio de uma investigação ali vestido de Batman, que soa ridículo. É ótima a cena, porque pra mim soa cômica, não sei se intencionalmente, talvez sim. Pra mim é uma das minhas partes favoritas do filme. Mas é a síntese disso, sabe? É tipo, é bizarro. E não precisa ser assim, cara. A gente pode aceitar essas coisas. Eu concordo com a visão do Leonardo. Tipo, eu acho que não precisa ser tão realista. Não precisa. Porque eu acho que pega uma das características dos heróis que é isso, sabe? O cara botou uma máscara, ele praticamente virou outra pessoa, sabe? Mesmo que, seja tipo a máscara do fantasma, sabe? É um capuz e uma máscara, tipo... se eu coloco um capuz e uma máscara, vocês vão continuar sabendo que sou eu, sabe?
Só que isso não interessa Não, no eu não filme, sei, depende. Não interessa Se tu tirar no... o óculos agora, eu posso não te reconhecer. Olha aí, quem é essa pessoa? Ah, temos convidado especial Não no sei podcast. também. Pra quem não Por sabe, favor. o Leonardo tirou os óculos, tá? Pra quem tá ouvindo a versão em áudio. Ele usa óculos. Mas enfim, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, como é interessante o filme ter isso, mas é algo que acho que hoje em dia, se esse filme fosse feito hoje, eles teriam alguma outra, tentariam alguma outra solução. Eu acho assim, que sim sabe? também. É muito um cinema pós cinema sims, né? Aquela escola de crítica que tu pega uma coisa absurda e aponta ela, ok, isso é absurdo. E tu fica, tá, mas esse absurdo tá contando uma boa história ou não? Eu gosto muito de falar do Jurassic Park, até uso a camiseta do... que é um filme que é um filme até certo ponto realista, porque ele ancora toda a ideia científica por trás, já é possível clonar dinossauros, só que ele não se colhe de fazer uma história super fantástica, aventuresca e divertida com crianças em perigo e tal, por causa disso, sabe? Acho que dá pra dosar as duas coisas, dá pra ter um fundo de realismo, e acho que o Zorro tem o realismo suficiente ali com o conflito do território americano anexado pelo México, da Espanha e tal. Tem todo um fundo realista que propiciaria um Zorro de verdade acontecer. Cara, eu tô simplesmente não tô nem aí pra se as pessoas reconhecem ele por causa da voz ou não. Não importa. A história é que ele é um cara mascarado e ninguém reconhece, ponto. Não preciso de uma desculpa pra isso. E pra mim é interessante porque tem um momento depois que o Zorro luta com a Helena no galpão ali. Ah, mas ali eu achei que ela foge. ia reconhecer ele. Mas acho que daí não seria legal. Não, isso. não seria. Daí o Zorro foge e o Dom Rafael chega e pergunta pra Helena, tu reconheceu ele? O Zorro, eu lutei com o Zorro, ela fala. Daí o Dom Rafael fala, tu reconheceu ele? Daí pra mim isso eu achei estranho, sabe? Teve uma certa quebra da própria lógica do filme. Porque, tipo, na lógica do filme, se o cara usa uma máscara, não tem como tu reconhecer quem ele é. Uhum. E daí quando ele pergunta, tu reconheceu ele? Eu achei um pouco, parece que o filme quis ir pra um lado meio Nolan, assim, sabe? Meio, tipo, muito realista. O Capitão Love saca quem ele é meio que de cara, assim. Mas isso eu acho que é por outro motivo que eu acho mas que pra mim funciona. Forçada. Tipo, alguém funciona. reconhecer a pessoa eu acho legal. Eu não acho legal é tu ter que explicar por que enfim. Mas eu acho que ele mais desconfia, não que o Alejandro seja o Zorro, mas que o Alejandro seja um Murieta. Sim. É verdade. Mas ali eu acho que eu achei meio forçado, porque o próprio Alejandro dá pistas pro Capitão Love desde o começo. Sim. Desde o começo, assim, tipo, na própria cena da janta. Todas as piadas que ele faz com o cara são em relação a coisas que só o Murieta de alguma maneira saberia ou se importaria. E daí, pra mim, parecia um pouco forçado, porque ele tá muito se entregando ali, sabe? Mas... Um aspecto que eu acho interessante do Zorro, dois aspectos, na verdade. Primeiro que é um herói latino. Sim. Que é uma coisa que não tava... Genial. Quando eu era criança ali no final dos anos 90 e não tava acostumado, eu só tava acostumado com, sei lá, heróis dos Estados Unidos e tal. E o Zorro chegou pra mim de uma forma diferente do que eu tava acostumado. E outro aspecto que eu acho massa, que, por exemplo, ao contrário do Batman, o Zorro ali, ele é um herói do povo, né? Então ele vê as coisas acontecendo, os trabalhadores sendo totalmente explorados e maltratados ali. São escravos. E ele, 100%. E ele vai lutar contra as elites com aquele plano separatista deles, né? Ao contrário, por exemplo, do Batman, que é um cara que combate o crime em Gotham, sendo que, paradoxalmente, ele é um bilionário e um dos motivos pelos quais esse crime existe. Tem até um vídeo de sátira do Porta dos Fundos sobre isso, sobre o Batman. E eu acho interessante esse aspecto do Zorro, né, de ser um herói que tá mais inserido ali, que luta pelo povo, né? Eu acho mas massa. ao mesmo tempo eu acho que tem muitos paralelos entre o Zorro e o Batman, né? Porque o Zorro também é um cara rico, né? Tipo, ele também é um cara de posses, assim, mas que luta, que luta pelo povo, que luta contra o crime. Ele é Dom Diego, né, originalmente, não é qualquer o próprio Diego. Bom, a gente tava vendo isso, né? Aí tu tá falando do... Sim, tá, beleza. É que eu tava me referindo mais ao Alejandro, nesse filme. Sim, mas no final ele se transforma num cara de posses também, né? De certa forma. Mas enfim. Ele mora numa casa com tochas. O próprio Sombra... o próprio Sombra é isso, né? O próprio Fantasma também, de certa forma, é isso, né?
acaba sendo algo recorrente. Mas enfim. Mas eu entendo onde tu quer chegar. Eu acho legal essa questão do filme, assim. Até uma das coisas que eu li é que a própria diretora de arte do filme, a figurinista do filme, ela disse que o uniforme do Zorro, do Anthony Hopkins, faz mais referência à hereditariedade espanhola dele, e o uniforme do Antônio Bandeiras mais a hereditariedade mexicana. Tipo, que eu acho que até eu não tinha percebido tanto isso, mas tem uma... o uniforme do Antônio Bandeiras tem mais uns adornos assim dourados, é um uniforme mais bonito. Do Anthony Hopkins, pelo que eu me lembro, parece um pouco mais neutro, assim, parece um Zorro mais clássico. Assim. É próximo de uma roupa de mariachi, a versão do Antônio Bandeiras, e é a minha versão favorita, acho que, da roupa do Zorro. Quando ele vira o Zorro no final, eu fico, cara, onde é que tava o filme inteiro? Eu preciso disso. E daí dura... Mas a máscara mais legal que ele usa, acho que aquela com as flores vermelhas. Sim, eu acho muito legal aquele toque, assim. Podia ter mais. Eu acho muito interessante também que todo mundo no Velho Oeste põe a máscara pra tapar a boca e o nariz, assim, pra se disfarçar. E o Zorro faz o inverso, né? Ele usa uma máscara que só tapa aquelas partes dos olhos. Que é muito legal, icônico. E é um bandanão. Icônico. Eu sempre achava que o Zorro era tipo a máscara das Tartarugas Ninja, sabe? Que o Kukuru fica de fora. Também e nesse filme é um bandanão lá. Sei lá, eu achei muito, muito triste, eu não lembrava. É que nunca deu pra ver direito porque ele usa chapéu, né? Daí não dava pra ver o topo da cabeça. Mas tem, acho que na série dos anos 60 do Zorro, a máscara dele era só na frente, assim, não era em cima. Então, tipo, acho que tem essas duas versões, assim, mas eu acho mais legal a bandana. Também acho. Cobre tudo, assim. Me lembrou muito, não sei se tu lembra a primeira temporada do Demolidor, que ele usa uma bandana também. Só que o Demolidor ainda é mais impactante, porque não tem nem olhos, porque ele é cego, então não importa. Sim. Mas também é o mesmo espírito, assim, é muito legal. Acho muito legal. Esse é um dos uniformes mais legais do Demolidor que eu acho ali. Sim. Acho muito massa. E na real faz mais sentido tu cobrir a parte de cima do rosto pra... Se a intenção é esconder a identidade, porque eu acho, não sei, eu acho mais fácil identificar a pessoa pelos olhos, pelo olhar ou pela parte de cima ali do que pela boca, né? Não sei. Outra similaridade com o Batman, né? Também que deixa a boca de fora. Não é que o Batman precisa beijar, o Zorro também precisa beijar, na verdade. Então tá tudo certo. Aliás, o Leonardo conseguiu falar da cena do duelo e não entrou nos pormenores. Vamos entrar nos pormenores agora, antes que eu me esqueça. Vamos. A gente tá quebrando protocolos todos agora, ordem pra quê? Mas a cena é Street Fighter. Qual é o take de vocês dessa cena? Cara, eu achei muito estranha essa cena, cara. Leitura de 2023. Quão desconfortável tu ficou? Cara, eu achei esquisitíssima essa cena. Estamos de volta. Pra quem tá ouvindo, tá caindo um toró agora e coisas estranhas acontecem, a gente precisa fechar janelas e coisa e tal. Então, retomando a discussão, a palavra tava com o Alexandre, pode... Então, tava falando sobre a cena do duelo do Antônio Bandeiras com a Catherine Zeta-Jones, né? Que eu achei uma cena que me causou muita estranheza, sabe? Porque, assim, eu achei esquisito, cara, tu vê o herói do filme, né, o Zorro. Eles começam a fazer um duelo que é caracterizado como um duelo sensual. É quase uma assim, dança, né? Uma dança, uma coisa, um duelo de espadas, mas com uma pegada de dança e sensualidade, né? Só que eles vão cortando as roupas um do outro e ele vai cortando a roupa e no final da cena ele deixa ela sem roupa. Sim. E sai do local e ela fica sem roupa e depois chegam pessoas e eu achei isso muito esquisito, cara. Eu achei, sei lá, me causou no mínimo uma estranheza, sabe? Essa cena. Sei lá, eu costumo, talvez eu falasse a mesma coisa, mas eu acho que, sei lá, pensando, é difícil fazer isso, transportar para o contexto de 1998, assim. Mas, eu não sei, eu pelo menos vendo essa cena hoje, eu tive um pouco a mesma sensação que eu tive quando eu vi o filme lá atrás, assim, que é uma cena mais cômica, sabe? Mas, assim, tem uma coisa meio de talvez sensualizar mais a mulher e não tanto o homem, assim, que acabou sendo, vamos tirar a roupa dela de alguma forma, o que eu acho
Sim, acho problemático. Mas eu não sei, a minha impressão, sendo bem sincero, reassistindo, foi... Eu levei mais como um tom mais jocoso, assim. Não me incomodou como poderia ter me Né. incomodado, assim. Essa cena específica. Eu tenho uma opinião bombástica, eu acho. Bombástica pela sua falta de bombasticidade. Que eu gosto da cena, cara. Eu gosto porque ela funciona porque uma das instigadoras da cena é a personagem da Catherine Zeta-Jones e, tipo, é uma troca entre os dois, é uma dança, é uma provocação, de certa forma. Agora, a questão que eu faço que, trazendo pra hoje em dia, eu executaria diferente, cara, a roupa dos dois tem que cair fora. É praticamente a dele só que cai fora, dela, quer dizer. A dela, Dele, ela sim, corta a sim. manguita ali e deu. Tipo, seria muito mais legal se ela desmascarasse, entre aspas, o corpo dele e nunca o rosto. E depois, quando perguntam se ela reconheceu o cara, ela, não, eu nunca tirei a máscara do cara. Seria mais Pode legal. ser, sim, sim. Que aliás, o fato dela também, dele também quase não ser afetado vai ao encontro do que o Leonardo falou, que tipo, o negócio do treinamento, né? Que ele luta de igual para igual e até melhor do que ela em certos aspectos, sendo que ela treinou muito mais que ele e tal. Sim, pois é. Também ele destabiliza ela dando aqueles beijinhos. Ali é um pouco mais questionáveis, mas como a gente sabe, ali é um pouco do mais ponto de vista questionável, dela também. Ali é um pouco mais questionável, mas eu vou dizer que não me incomodou tanto essa cena. Pois é, Essa cena eu levei, tipo... não é que nem o beijo lá no Fantasma, que o carinha chega, fala com a mulher 2 minutos e tenta beijar ela, e é uma coisa que fica, o que eu tô vendo? Isso é extremamente desconfortável. Ali no Zorro parece uma coisa mais consensual, de certa forma, apesar de ser que um desafio, né? É que na real já tem pelo menos uma introdução da relação entre os dois mais bem feita nesse filme. A gente sabe que ela tem uma acho... quedinha por ele, a gente sabe que, enfim, né? A dança com eles, Bom, que eles também, a dança de fato, que acaba quase virando uma cena de tirem as crianças da sala, porque a coisa pega fogo e é genial ali, é uma construção muito boa. Sim. Eu acho que o filme, na verdade, trabalha bem com essas coisas mais sensuais. É só assim, tem elementos datados que pra mim não se sustentariam. E poderia ser mais ousado até. Mas eu acho... Bom, o Alexandre não participou do episódio do Rocketeer, né? Mas acho, por exemplo, a gente falou do Rocketeer, que tem aquela cena onde tem os planos, o decote da... Sim, da aquilo Jennifer, é horrível. Da Jennifer... Connelly. Esqueci o nome dela. Jennifer Connelly, que pra mim é muito mais problemático, é muito mais grosseiro do que essa cena do Zorro, sabe? Que a cena do Zorro, ele tira a parte de cima da roupa dela, mas não fica de uma maneira pornográfica, sabe? Fica de uma maneira, eu achei mais sutil, fica de uma maneira mais sensualizada, assim, mas não mega... A gente não tem uma câmera imitando o ponto de vista do Zorro, olhando para as partes da mulher, sabe? Por exemplo, sabe? Que te coloca como cúmplice da cena de uma maneira totalmente desconfortável. Sim. Ali não, ali fica um jogo entre os dois e beleza, nós temos esse distanciamento. Mas também falando um pouco, acho que o que funciona também pra mim no filme, acho que é a química entre a Catherine Zeta-Jones e o Antônio Bandeiras. Eu acho que eles têm uma ótima química, assim. Pouco explorado até. Poderia ser um pouco mais. Por exemplo, a cena da dança ali eu compro totalmente, assim, que eles demolem com o salão de dança, tá todo mundo aplaudindo, e daí ela quer porque, ela se entrega ali pra ele e ele diz, não, dane-se, eu vou embora daqui. Tô fazendo o papel desse asshole e você asshole até o fim. Sim. E aquela cena eu acho espetacular também. Todo momento que o Antônio Bandeiras pode ser Antônio Bandeiras é genial. Eu acho que eles têm uma química, mas eu vou dizer que é uma química que pra mim no começo do filme não tem entre o Anthony Hopkins e a Esperança. Nem um pouco. Que ali pra mim... Até porque, sei lá, parece meio forçado. Totalmente. Entre os dois, não rola tanto. Assim. Assim, eu admiro muito o Anthony Hopkins como ator. Acho que ele tem um corpo de trabalho inegável e tudo mais. Mas, cara, como ator de cenas sensuais e tal, eu não consigo, cara. Não dá. E eu vou dizer, eu acho que esse foi o primeiro filme que eu vi com o Anthony Hopkins. Assim. Acho que Anthony Hopkins como um Dom Juan latinizado. Um Sir britânico. Cara, essa é a coisa que não me desce, sabe? Por que eles não pegaram... a ideia original é o Raul Julia, mas existem outros atores mexicanos. Existe todo não só mexicanos, como latinos em geral,
Tem... Não sei nem se eu acho que, por exemplo, acho que o Raul Julia não é mexicano. Vou procurar aqui. Não sei. Mas Bom, Antônio, até isso me lembrou tipo- uma coisa, que eu acho que esse filme, Zorro, ele foi um dos motivos pelos quais... Tá, os filmes do Almodóvar também. Mas pelos quais Hollywood começou a chamar o Antônio Bandeiras para todos os papéis latinos, né? sim. Independentemente de onde fosse, né? Porque o Bandeiras é espanhol. Sim. Ele não é mexicano. Mas eu devo dizer que nesse papel ele é perfeito, cara. Eu acho ele perfeito para fazer o Mas o Zorro, próprio Robert Rodrigues, que é um cineasta américo-mexicano, que preza a cultura do México, que tenta vender a cultura do México, faz filmes com personagens latinos não estereotipados e não necessariamente só vilão e gangster. Mesmo ele botou o Antônio Bandeiras como um mexicano, sabe? Isso é uma coisa esquisita também. Sim. Só Hollywood começou... uma coisa, o Raul Julia é porto-riquenho. Ah, sim. Massa. Tá, beleza. Não, é que eu lembro que isso foi tão acentuado que chegou... Pra mim, o ápice disso foi quando num Oscar, que até o Jorge Drexler ganhou o Oscar de melhor canção, ao invés de chamar o Jorge Drexler, que é uruguaio, né? O Drexler. Sim. Eles chamaram o Antônio Bandeiras pra cantar a música no Oscar. E daí, Eu me quando lembro o Drexler ganhou o Oscar, ele cantou um trechinho quando ele foi receber a estatueta. Né? Que simplesmente, assim, Não vão me deixar naquele cantar. momento, para Hollywood, poucas pessoas representavam ali a latinidade e o Bandeiras era o ápice disso, entendeu? Sim. Tem isso, mas, tipo, também isso é mais uma culpa da indústria em si do que ele não tem. Ele não tem culpa disso. Exato. Exato. E acho que ele, inclusive, faz um bom trabalho tipo, vamos tirar latinos de papéis de gangster e traficante para outras coisas. O Antônio Bandeiras é meio que instrumental nisso. Sim. Mesmo que ainda seja um personagem, tu é o cara latino, tu é o bonitão latino 90% dos filmes. Mas beleza, pelo menos já é alguma coisa um pouco além, sabe? Que é um pouco o papel que ele faz no evolução. Uncharted, por exemplo. Enfim. Vamos exotizar esse cara um pouco e... tem seu valor, tem aspectos que funcionam, mas a gente pode mais. Como sociedade, nós podemos mais. Eu não sei o que esse podcast está virando. Vamos falar sobre o Zorro. Enfim. Pois a gente tá abrindo vários paralelos. Assim. A gente tá fazendo uma análise mais, sei lá, sociológica do filme. Do filme em si. Mas vale a pena. O Bandeiras está no Zorro, a gente tá falando do Bandeiras. É verdade. Outra coisa que eu acho genial é que, cara, eu compro totalmente o Dom Diego como um cara que ele passa o tempo quando ele tá sozinho, ele pega um chicote e começa a apagar velas por acaso. É o que ele faz. Parece que foi uma ideia do Anthony Hopkins. Parece que o diretor não queria que o Zorro tivesse chicote nesse filme, daí o Anthony Hopkins pediu pra ter o chicote, e ele meio que sugeriu ter essas cenas das velas e tal, porque ele achou que era um instrumento importante para o Zorro. Pergunta, o Zorro original tinha chicote? Tinha. Eu não sabia, não lembrava disso. Eu só lembro da espada, enfim, pra ele fazer os Z's e tal. Que eu me lembro que tinha. E... Tá, mas uma coisa que isso eu realmente não sabia, eu descobri hoje lendo sobre o filme. Isso eu achei um toque muito legal, que pra mim aumenta um pouco, assim, a criatividade do filme. Que, tipo, não sei se os irmãos Murrieta, mas o Joaquim Murrieta foi um personagem que existiu de verdade. Uhum. Ele realmente foi um bandido, um vilão, um bandido mexicano. E ele andava com um cara chamado Jack Três Dedos. Que tá no filme. Que tá no filme também. Então são personagens históricos, mas meio modificados e colocados nesse filme e reimaginados, assim, né? E parece que o próprio Joaquim Murrieta foi morto por um capitão chamado Capitão Love, que colocou a cabeça do Murrieta num jarro? Num jarro, e a mão do Jack Três Dedos também num jarro. Meu Deus. Então essas questões históricas que foram, sabe, pegar esses personagens históricos e repensar eles, colocando na história do Zorro, assim, sabe? Isso eu achei bem interessante, sabe? Achei bem legal, assim, sabe? Mas vou dizer isso, me remete bastante também a Piratas do Caribe, que também faz brincadeiras assim, tem... Tipo, eu não sou super versado em histórias de piratas, mas pelo menos lendas de vários piratas eles incorporam na... Tipo, David Jones é um pirata que existe, lendário, assim. Aliás, esse personagem, o Jack,
ele tem muito pouco tempo de tela, mas eu acho que ele funciona muito bem. Funciona. A interação dele no começo com os Murieta é interessante essa cena, porque tu pensa no clichê do cara que tá explorando os outros dois e tal, mas aí tu vai ver, Eles são tudo comparsa, no final eles são tudo comparsa pra fazer o roubo. Eu acho que essa cena funcionou tri bem no começo do filme. E depois, quando ele aparece no final, né, a cena da morte dele, é legal, cara, é forte, tu sente a morte do cara. Sim. Ali. E é louco, né, porque tu tem pouquíssimo tempo de desenvolvimento do personagem e consegue desenvolver bem. Eu acho que o ator fez bem ali também, né? Em contrapartida, o nosso amigo Capitão Love tem 7.000 cenas e o cara não consegue estabelecer um personagem. Eu acho... e ali eu coloco praticamente no ator toda a culpa. Parte no roteiro, mas o ator, pra mim, não tem carisma nenhum, assim. Nem como vilão. É o cara é um papel em branco, assim. Eu acho que ali... não sei. Ali parece que... é que o texto ali do... Cara... É que os vilões desse filme não são grandes vilões. Não são grandes vilões. Mas ele tem uma cena que ele tá recebendo o Alejandro na sala dele, que ele mostra o jarro e tal. Ele tem um discurso super merovingio do Matrix, assim, você sabe que os canibais pegavam os olhos dos seus inimigos pra ver, não sei o quê. E daí ele pega e põe o jarro na mesa e, cara, qualquer ator razoável tinha vendido aquela cena, sabe? Dá um discurso vilanesco de torcer bigode pra um ator decente, ele vai trazer algo, sabe? E esse cara não entrega nada. Eu saio daquela cena meio tai daí. Um adendo, o ator que faz o Jack Trezedos é o Elkie Jones, que inclusive faleceu ano passado. Que triste. Ele tá tri bem nesse filme. Sim. É que negócio, né? Um cara com 2 cenas que é extremamente memorável. Sim. Também acho. Não, eu acho ele bem marcante nesse filme, assim. Tentando achar quem é o Capitão Love? É. Eu tinha visto isso hoje também. Agora... Por um tempo, a Matt Letcher. Eu achei que era o Casper Van Dien quando ele apareceu a primeira vez. Fiquei muito confuso. Ele tem toda uma coisa ali de soldado sulista, né? A gente sabe que aquele cara é racista pra caralho também, não ajuda. Sim, ele tem uma bandeira do Texas também na sala dele, tá? Tipo, quando ele mostra a cabeça do Murieta no jarro, tipo... E pergunta agora, eu abro para os participantes do podcast, vocês beberiam água da conserva de cabeça? Pois é, eu achei tão estranho aquela cena. Não era pra ele morrer imediatamente depois daquilo acontecer? Pois é, porque tá podre aqui. Né? Eu achei muito esquisito. Nojento. Demais. Assim, teoricamente isso é conservado no álcool, né? Então vai conservar o bagulho. Mas mesmo assim, tu tá bebendo... Mas é suco de cabeça morta. É suco de cadáver, né? Não faz bem. Mas enfim, acho que como dramaticidade, como tom da cena, eu acho que funciona. Né? Pô, o Bandeiras nunca apareceu tão badass quanto mergulhando o negócio. Sim. Te rala, tua ameaça não significa nada pra mim. A cena é genial, mas, meu Deus, eu fiquei pensando, o cara seria dali vomitando até a alma. Não, mas eu gosto também da atuação dele nessa cena. Sim. Vamos abrir um capítulo falando bem do Antônio Bandeiras. Eu, Rafael Coelho, sou um fã de carteirinha do Antônio Bandeiras. Não consigo pensar um filme que ele esteja mal. Mesmo que ele esteja... Não é que ele esteja mal, é que o filme tá mal. E o Antônio Bandeiras tá sempre bem, ele é perfeito. Sim, eu gosto bastante do trabalho dele. E pra mim ele só precisava falar mais coisas tipo like this. Like this. Como assim? Não, porque o sotaque dele eu acho espetacular. Acha bom. Espetacular demais. É tipo... Tem meu coração. Eu vou dizer, tipo, eu gosto muito dele como Zorro, assim, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tava comentando no episódio do Fantasma, né, que o filme do Fantasma já é essa boa ideia de super-herói, um filme de super-herói com piadinhas. E esse filme, o do Zorro, acho que é um nível, talvez um pouquinho acima, assim, nesse sentido de, vamos pegar esse herói e deixar ele um pouquinho mais cômico também,
Mas pra mim, em comparação com o Fantasma, funciona melhor. Assim, Eu acho que funciona porque, de novo, o humor vem dos personagens. Bandeiras, né? Não E o Bandeiras, como esse cara mais cômico, ele funciona bem demais, também, né? assim, né? Não seria a mesma coisa se fosse o Anthony Hopkins tentando ser um Zorro cômico, sabe? Poderia ser um Zorro mais charmoso, mais debochado, mas não um Zorro tão atrapalhado. Mas eu acho que, cara, na cena que eles fizeram com ele no começo do filme, pra mim, eles acertaram em cheio, assim, como seria o Zorro daquele personagem. Pra mim, ele funciona demais. Ele é um pouco engraçado. Ele faz piada com os outros caras, piada entre aspas, né? Meio que humilha eles, tirando a arma e tal, de uma maneira que funciona demais. É muito tri. É muito tri. Sim. E eu gostei também desse contraste, de como o Antônio Bandeiras faz as suas zorrices e como o Anthony Hopkins faz, e os dois, pra mim, funcionam. Isso são todas as coisas que pra mim são legais no filme. Já que a gente tá entrando nisso, eu vou roubar a pergunta do host, que ele faz sempre. Opa! E perguntar, porque eu lembrei agora, qual é a atuação favorita de vocês do filme? Opa! Já tá... Não, mas aí isso é mais além. Segura. Ah, tá. Eu vou dar o carteiraço agora. Não, é só porque eu tinha um argumento. Carteiraço, hein? eu tinha argumento, mas depois eu retomo, então. Sim. E, cara, por falar em atuações, a Catherine Zeta-Jones, pra mim, também tá bem. Acho que ela faz um bom trabalho com um papel limitado. A cena contracena com o Anthony Hopkins com o cavalo lá, eu achei genial. Tipo, achei boa. Eu já tinha visto esse filme e não lembrava daquela sequência, por motivos óbvios. Eu era criança e é uma cena que não tem ação. Mas, cara, a verdade emocional que os dois trazem, assim, e como eles não podem falar o que eles realmente sentem, ou o que ela suspeitando, no caso, e ele sabendo que ela é filha dele, e não podendo falar, achei uma cena super carregada e super legal, assim. A dinâmica é muito tri. Sim, e eu acho que o Anthony Hopkins tá muito bem nessa cena também, né? Os momentos que ele olha pra ela, os momentos que ele não olha, as coisas que ele deixa subentendidas, assim. Cara, eu gosto muito, assim, dessa... E também, bom, não... Comparando um pouco com o filme anterior que a gente fez, que foi o Fantasma, que a Catherine Zeta-Jones também tá no Fantasma, um pouco, tipo... Eu acho que nos dois filmes ela dão papéis meio limitados pra ela. Mas é uma paleta Fantasma... de Catherine Zeta-Jones já nesses dois filmes surpreendente, assim. Sim. Porque no Fantasma é um papel bem mais limitado, né? Sim, é um texto mais. bem pior. Mas não só isso, ela é uma personagem vilanesca, fanfarrona, meio dama fatal, assim. E nesse ela é heroína, meio inocente pura e besta até certo ponto, porém luta espada e tal. Sim. E ela acho que ela faz os dois papéis, assim, magistralmente. Sim, também acho. Não, tá bem no filme. E a pergunta que eu faço é o que tinha de errado com a câmera? Não sei se foi o HBO na minha casa, eu assistindo o HBO Max, todos os closes dela parecia que estavam fora de foco. Fora de foco. Eu sabia que tu ia falar isso, cara. Sério? Eu vi o Rafael falando Catherine Zeta-Jones fora de foco. Por quê? Uma das mulheres mais bonitas do mundo. Daí todo close nela, fora de foco. Eu não entendi também aquilo, cara. Não sei se é um problema do streaming. Não, acho que não. Eu acho que é mais uma coisa, talvez um filtro que tem usado no rosto dela. Talvez. Lembrou muito os Star Treks antigos, que quando aparecia um close de mulher também, eles esfregavam vaselina na lente, assim, pra ficar aquele negócio meio borrado, meio brilhoso. E era horroroso, assim. Sim, acho que agora que vocês falaram, acho que eu percebi isso um pouco inconscientemente, assim. Parecia como se fosse uma aura, assim, ao redor do rosto dela. Dá um efeito muito doido, parece que ela tá em outro planeta do que o resto do filme, assim. Eu senti isso, eu achei esquisito. Um outro momento do filme que eu questiono um pouco é, tipo, uma atitude do Dom Diego, do Anthony Hopkins, Dom Diego, mais pro final do filme, quando ele decide, vou revelar para a Helena que eu sou o pai dela. Daí ele invade a casa do Dom Rafael, prende o Dom Rafael na frente do Capitão Love, e daí pede para chamar a Helena vem, é revelado para ela o segredo, daí o Anthony Hopkins meio que tem que se entregar pros guardas e vai de novo pra uma prisão, sabe? Pra mim ali ficou um pouco... Achei uma solução um pouco preguiçosa, assim, no roteiro, sabe? Porque não me parece que seria o tipo de atitude que o Zorro teria. Ele teria uma coisa muito mais bem pensada, sabe? É meio confuso, pegar, sei lá, o Dom Rafael... pegar o Dom Rafael talvez desprevenido sozinho em algum lugar,
Mas não assim, sabe? Porque ele tá correndo muitos riscos de ser pego. Assim. E eu achei Parece que que ele ia ele meio matar que o jogou- Rafael ali e ele nem chega perto, assim, nem... Tipo, eu não sei qual era a intenção real dele ali, exceto revelar as coisas. Fica meio confusão, assim. É. Uhum. Meio parece que não tem muita intenção, assim. Eles jogam ele escada abaixo, eu fiquei, cara, cuidado, ele é um senhor de idade. Mas é o Zorro, né? Mas, senhor de idade. Não, e outro momento que eu até relevei pela... Chega a ser até um pouco cômico, mas o final do filme, né? A apoteose, que simplesmente as coisas começam a explodir. Tudo começa a explodir muito e parece que, tipo, temos que colocar explosão nesse tem filme. bonecos voando num plano e eu fiquei, o que tá acontecendo? E, tipo, fica meio assim, um pouco forçado, mas não chegou a me incomodar. Foi uma coisa mais... Eu interpretei como uma coisa até mais cômica do... Sei lá, eu acho que é uma comicidade não proposital, mas é aquela coisa, né? Esse filme tem que ter explosões. Não, e pra mim ali todo o terceiro ato não funciona 100%, assim. Precisamos de uma mina, ok. Vamos lutar pra libertar as pessoas, ok. Mas daí temos um grandioso cenário hollywoodiano que o cara sobe e desce de cordinha e tem uma coisinha que ele sobe e solta água. E daí tem que ter várias set pieces, como os americanos chamam, que pra mim, assim, tira totalmente qualquer peso dramático. E daí eles tentam trazer isso com o Dom Diego lá, com a cena que ele rende o Dom Rafael, e o Dom Rafael pega a filha e tal. Que pra mim também não funciona 100%, assim. E pra mim dá pra repensar esse final do filme de uma maneira mais... Talvez libertar as pessoas da mina de fato e ter uma rebelião ali seria mais legal, uma rebelião de fundo. Talvez seja muito RResco isso. Eu acho que depois até a personagem da Catherine Zeta-Jones, ela faz isso, né? Ela vai lá e começa a libertar as pessoas. Né? E o Zorro que tá lá pra isso não liberta ninguém, né? É uma coisa surreal. Né? Eu acho que não. Ele olha pras pessoas, fala com as pessoas nas jaulas e segue a vida. É muito estranho. É mesmo. E é a cena mais sem graça, mais genérica do filme, né? De ação. Eu não me incomodou tanto, mas eu concordo, assim, que é uma cena meio... agora tem que acabar numa coisa, como o Alexandre falou, mais apoteótica, assim, sabe? A explosão é épica, concordo, é uma puta explosão, mas, cara, não me disse nada, sabe? Mas é uma puta explosão, mas tu não entende como é que eles conseguiram se salvar de uma puta explosão dessa tão rápido. Também, Porque eles evacuaram 600, sei lá quantas pessoas de lá. Tipo, eles começam a sair das não masmorras, mas das... enfim. Tipo, eles estão enjaulados saem, e daí logo depois, tipo, um segundo depois, tudo explode. Daí tem um plano de fumaça, a Catherine Zeta-Jones e o Antônio Bandeiras carregando as pessoas, assim, tipo... parece um pouco o final do Dark Knight Rises, assim, tudo explode, mas ele se salvou mesmo assim. E eu podia jurar que ia ter uma piadinha, tipo, de um dos escravos lá achando o ouro que foi parar em algum lugar. E não, nem isso eles fazem. Tipo, de encontrar o ouro em outro lugar? Tipo, teve explosão, papapá. Daí estão os escravos ali meio que descansando e tal, e um deles encontraria uma barra de ouro no chão. Isso ia ser legal. Tipo, é piada mais hollywoodiana possível de final de filme. O que eu vi... Mas não acontece. Foi que o final ali, o final mesmo, tipo, da cena do Antônio Bandeiras e a Catherine Zeta-Jones com o filho... brega! Isso foi brega! Achei meio brega também. Eu vou dizer que pra mim não precisava dessa cena. Pra mim, assim, a cena funciona, mas é muito brega. A ideia e a execução. Ela foi filmada 3 meses depois do término das filmagens. Que legal! Porque eles acharam que o final com a morte do Anthony Hopkins era meio... sabe, muito triste, assim. Vamos colocar outra coisa, assim. Mas eu achei meio... eu não sei, eu não gostei muito, assim, também. A primeira vez que eu assisto esse filme, essa cena não me agradou muito, porque eu também achei um pulo temporal muito grande. Sim. E também meio... não precisa de tudo isso. Assim. Pra mim, seria mais legal ter uma cena tipo... salvamos todo mundo, Anthony Hopkins morreu, estamos tristes, ok, fade to black. Daí corta pra alguma coisa acontecendo em algum lugar, pessoas sendo oprimidas, o Zorro aparece, salva todo mundo, desenha o Z na roupa de alguém, e daí o Z vira um Z em chamas e crédito, sabe? Por que não? Pra mim isso funcionaria. Porque o filme tem muito mais energia
ok, esse é um novo Zorro, é uma nova era e não sei o quê. Corta pra ele tendo um filho e que nem o começo do filme tu fica, tá, ele tá se aposentando agora? É isso que vai acontecer? É um espelhamento do começo do filme, né? Mas fica aquela energia, tá, o Zorro... A gente viu surgir e ele já tá se aposentando agora, parece. Não, pra mim, eu não tive essa ideia de que ele tá se aposentando. Que ele continua muito nativo, mas... achei o final meio cafona até, um pouquinho, assim. Eu fiquei com a impressão mais do Rafael, que ele tava contando a história do Zorro como se isso fosse uma coisa do passado já, sabe? Pro filho dele. E eu fiquei com essa impressão, assim, de que ele mesmo tava com saudade daquilo que ele fazia, sendo que ele acabou de, sei lá, poderia estar nativo ainda. Ou dá pra fazer o final Batman Begins, corta para a delegacia de polícia, perdemos o sargento Garcia, tu é o próximo na linha, ele olha pra um cartaz de procurado do Zorro e diz, ainda pego esse cara. Sim. Por que não, né? Talvez seria fica legal. O gancho pro próximo filme. Que teve o próximo filme, né? Tu chegou a assistir a Lenda do Zorro, Leonardo? Cara, eu vou dar aquela minha resposta que eu sempre dou. Eu vi partes. Eu acho, cara... Assinem no cartão de bingo de vocês. Eu tenho a impressão, cara, eu acho que uma vez eu comecei a ver, intencionalmente, assim. Eu quero ver esse filme. E eu não consegui continuar, porque é muito ruim. É muito ruim. E o Leonardo é um fã de Zorro, vamos ser bem claro e sinceros. Não, cara, comparado com a Máscara do Zorro, é uma coisa atroz. Assim. Mas é bem depois, é anos 2000 e alguma coisa já, né? Acho que é 2007. Quase uma década depois. Eu também achei um timing ruim, sabe? Isso é uma coisa que eu tava falando com o Alexandre antes da gente começar a gravar, mas que é interessante, né? Que eu me dei conta quando a gente tava conversando ali, coisas randômicas, e me dei conta que esse filme do Zorro meio que encaixa numa época que tava tendo... Não quero dizer um revival, porque não chegou a isso, mas um burburinho de filmes mais faroeste em Hollywood de novo. Faroeste pop, assim. Teve o Maverick na mesma época também, com o Mel Gibson. Teve o Rápido e Mortal, do Sam Raimi, que também é um filme de faroeste, com a Sharon Stone e tal. Teve As Loucas Aventuras de James West, às vezes da mesma época. Tipo, o Velho Oeste meio que tava no subconsciente, assim, e o Zorro não é exatamente Velho Oeste, mas se encaixa, né? Sim, um pouco. E, cara, daí passa isso pro quase 2010, assim, não faz sentido. Que daí o Hollywood já tá em outra vibe, outra batida. Eu sei que há uns anos atrás tinha uns boatos meio fortes que iam fazer um novo filme do Zorro, mas esse é um Zorro futurista, assim. E até tem no YouTube meio que um... Zorro 2049. Um mini clipe, assim, do conceito do que viria a ser o filme, assim. Mas não foi pra frente, assim. Um Zorro futurista, pra mim, pra quê, né? Eu também não vejo muito... Pra mim, se for revisitar o Zorro hoje em dia, faz um reboot, faz Zorro feijão com arroz, clássico. Sim. Não inventa, não põe muito efeito especial, faz um filme com câmeras de verdade e se diverte. Mas enfim... Sem cenas fora de foco. Sem cenas fora de foco, de preferência. Tá, eu só tenho que falar uma coisa que não achei momento nenhum pra falar, mas, tipo, eu achei muito peculiar quantas mudanças de visual existem nesse filme. Vocês notaram isso? Tu me lembrou uma pergunta que eu ia fazer e esqueci. Qual visual do Antônio Bandeiras vocês preferem nesse filme? Que ele começa barbudo... O cavanhaque com a perinha aqui embaixo. Daí ele fica bigodão. E daí ele fica bigodinho. E daí a gente descobre que bigodinho nem existia, ele tira fora, assim. E daí pra mim também, o bigodinho e a barbichinha. Vocês preferem a bichinha? Mas vocês preferem bigodão ou bigodinho? Bigodinho. Não, mas calma aí. Qual é o bigodão e qual é Logo que eles cortam... O bigode com o cavanhaque aqui. Sim, mas é que tem dois momentos. Tem dois momentos. Logo que ele corta a barba do Antônio Bandeiras, ele fica bigodão e o cavanhaquezinho. E depois, quando ele se infiltra na mansão, que eles têm que ser chique, não sei o que, ele fica com bigodinho. Sim. Sim, a primeira vez que ele é Zorro, quando ele tenta roubar o cavalo, ele tá com bigodão. Pra mim, o bigodão é o look. Tinha que ser o filme inteiro. Pois eu acho que é o bigodão que eu prefiro. E do Anthony Hopkins? Qual o look?
Ah, Eu gosto do cabelo comprido. eu e prefiro do com bigodinho, barba também, bigodinho, barbichinho e cabelo comprido. é. Como ele tá logo que eles se encontram. É isso, né? É. Que ele parece mais um Dom mesmo. Esse teria sido o Zorro 20 anos atrás. É. Assim. Pois é, no meu imaginário, o Zorro tem bigode. Pois é, Não sei por também. quê. É verdade, o do Antônio Bandeiras não tem, né? Não tem. É verdade. Quando ele tá de Zorro, mesmo com o traje de Zorro, ele tá sem bigode. É verdade. Cara, bunda de E bebê. é uma falsa memória que eu tinha, que eu lembrava dele com bigode. Também. Talvez fosse até mais interessante se quando ele fosse o Zorro, ele usasse um bigode falso. Né? É. E quando fosse o Alejandro de la Vega, ele não usasse bigode. Sim. É basicamente a versão Velho Oeste daquele óculos que tu botava que ficava narigão e bigodão. Sim. Sim. É verdade. E qual a cena favorita de vocês desse filme? Eu já entreguei meu jogo. A minha é a cena do Calvoga Fu, Cavalo Fu, que o Zorro luta contra o Cabo Garcia, que é espetacular. Dura pouco, mas é genial. Cena de trailer. Eu gosto da cena da aparição do Anthony Hopkins primeiro como Zorro no começo do filme. Gosto muito. E acho a primeira aparição do Antônio Bandeiras como Zorro quando ele rouba o mapa e daí luta a primeira vez com o Capitão Love lá na Hacienda. Ah, quando ele pede pros caras tocarem os próprios pés. Ele se abaixa e depois ele só dá um chute na bunda e os dois caem na janela. É genial. Eu gosto dessas duas cenas. Que é muito bom. Eu vou ficar com a cena inicial dos irmãos Murieta e com o Jack ali, que eu achei muito massa essa interação. Me surpreendeu a cena. Eu achei massa. Eu também, eu achei que ele tava prendendo eles de verdade. Queria entregar pela recompensa. E daí não, ele era tudo uma armação, foi genial. Sim. E eu também, menção honrosa pra cena da sopa de cabeça, que também eu achei muito boa. É uma pena que pra mim o ator do vilão elimina a tensão da cena, assim. É uma cena que era pra ser super tensa e é só uma cena que acontece. Ela é divertida porque tem um texto legal. E fica por aí. E pra vocês, por falar em atuações, qual a atuação favorita? A minha atuação favorita desse filme... Do Capitão Love, com todo mundo que... Não. A minha atuação favorita desse filme é a do cavalo, na cena que o Antônio Bandeiras... Eu sabia que eu ia falar do cavalo. Na cena que o Antônio Bandeiras vai montar, vai pular em cima do cavalo, o cavalo trola ele, sai de baixo e depois ele ri da cara do Antônio Bandeiras. Sim. Cavalo genial. Eu esqueci de citar o cavalo... podcast inteiro e é muito genial mesmo. É bom. Não, sério, é o Antônio Bandeiras pra mim. Quando ele faz o clássico, eu vou pular de cima do prédio, em cima do cavalo, e o cavalo só dá um passo pra frente, é genial. Mas a menção honrosa é pro cavalo, tá? Que nem o Leonardo no último episódio, aliás. Do cavalo são duas atuações de cavalo repetidas. Grandes atuações de cavalo. E de certa forma... É verdade. Esse filme é basicamente um remake do Fantasma, né? Vamos ser sinceros. Não, é legal que, tipo, no Sombra tem um personagem taxista, que é bem importante, no Fantasma também. E no Fantasma tem um cavalo, que é importante, e no Zorro também. E o Fantasma também é um segundo Fantasma, e o Zorro também é o segundo Zorro. Ele é o sétimo Fantasma, mas enfim, é descendente... Não, 21º. Tá, whatever. Tu sabe o que eu quero dizer. Ele é de uma linhagem. É uma dinastia. Né? Sim. Tem essa coisa de passar a tocha também no Zorro. Sim, é verdade. Então, tipo, o Leonardo, sem querer, fez uma corrente quase que perfeita. Os dois têm a Catherine Zeta-Jones. Os dois têm a Catherine Zeta-Jones. Minha atuação favorita do filme é Anthony Hopkins. Anthony Hopkins? Anthony Hopkins. Eu também vou ter que dizer, ele como Dom Juan Latino é impagável. Talvez seja apropriação cultural, porém, cara, eu agradeço o filme, funcionou. Pra mim ele funciona como Zorro, ele funciona depois como um mentor mais rígido, ele funciona como um cara mais afetivo com a Catherine Zeta-Jones. Eu gosto muito. Mas eu tô contigo, quando ele tem que fazer par romântico lá no começo do filme, não funciona. Não. Ali não funciona. Anthony Hopkins não deve amar. Com isso... E que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu e gostou do... A Lenda da Máscara do Zorro? Não, a Máscara do Zorro. Não, a Máscara...
Cara, foi difícil pra mim, então eu não consegui pensar em um filme diretamente ligado com ele. Então eu vou fazer uma menção aqui a um filme que eu acho que eu fui um pouco injusto no lançamento, até na época que eu tinha Twitter. Eu tuitei que eu não gostei Possessor. tanto assim do filme. Não, que é o Dor e Glória do Almodóvar, um dos últimos do Almodóvar, que quando eu vi, eu achei, tipo, eu não tinha gostado tanto, mas depois foi daqueles filmes que eu fui pensando e às vezes acontece isso, né, de tu ver um filme na hora tu não Sim. gostar tanto e depois tu pensar sobre ele, é legal isso. Às vezes a gente tem que digerir um pouco o texto. Exato, é um filme meio autobiográfico, assim, do Almodóvar. É o Fablemans do Almodóvar? Retiro o que eu disse. Não chega a ser assim. Mas o Bandeiras faz um cineasta e tal. Tu viu Fablemans? Não vi. Então tu não pode... Eu não vou ver esse filme nunca e vou falar mal o resto da minha vida. Eu também tô meio nessa, Não é totalmente autobiográfico. Acho que tem, tipo, o Almodóvar se coloca ali, mas não chega a ser uma biografia dele. Sim. Então, mas é interessante, e o Bandeiras está muito bem nesse filme também. Então, fazer o link aí com Bandeiras e recomendar esse filme. Massa. Eu vou falar, cara, assim, não é uma comparação em termos de qualidade, mas eu acho que o espírito do filme me lembrou muito 2 filmes, assim. Primeiro, Piratas do Caribe, eu fiquei o tempo inteiro com aquele filme, tem alguma coisa no tom que me lembra muito. Mas o filme que mais recorrente, assim, com cenas um pouco parecidas, o setting é bem parecido, até citei antes. Eu queria me guardar para não citar, mas acabei resvalando. É As Loucas Aventuras de James West, que eu acho que faz uma sessão dupla com o Zorro, assim, ó, fantástica. É um filme muito mal falado, meio fraco, mas ele também aborda temas pesados de maneira divertida. Tem o Will Smith sendo Will Smith, tem o nosso diretor favorito lá fazendo o sidekick. Então assistam As Loucas Aventuras de James West. Depois assistam o vídeo do Wild Wild West do Will Smith no YouTube, que é melhor que o filme, inclusive. Nosso diretor favorito fazendo sidekick, quem é esse? É o Kenneth Branagh. Bom diretor. Se tu não viu o Hamlet dele, assiste. É um pouco difícil de achar hoje, que acho que é um filme que não saiu do VHS ainda. E Leonardo gosta tanto de Hamlet que ele foi embora. Oh não, o fantasma tá me olhando. Tá, Leonardo, a bola tá contigo. O filme que eu vou recomendar... É pra hoje, tá? O podcast a gente tem que terminar a certa altura. Tu tá me ouvindo? Tô. Normal? Não, pode falar. Posso falar, então? Pode. Obrigado. Obrigado por esse espaço para eu poder falar. Tá, de nada. A minha recomendação é um filme de 99, também com Antônio Bandeiras, chamado O 13º Guerreiro. Excelente filme. Sem ironias, eu adoro esse filme. Eu tenho que reassistir esse filme. Tem minha cena favorita de pessoa aprendendo linguagem. Não sei se tu lembra disso. Sim, que ele tá ao redor da fogueira. Que ele vê pessoas falando uma língua que ele não entende, e aos poucos a gente vai vendo essa língua se transformar em inglês no filme, que é a língua que é considerada a nativa, por assim dizer. E de repente, ele começa a entender o que tá todo mundo falando. Eu achei muito genial, assim. É um momento inspirado. Eu me lembro muito dessa cena. A cena que eu mais me lembro desse filme é essa. E que nota vocês dariam para A Máscara do Zorro? Alexandre, quer começar? Tá. Cara, vamos ver, vou ser generoso com o filme. Eu gostei do filme. Acho que uma nota... Alexandre, algum dia tu tem que dizer que vai ser cruel. Eu quero ver isso ainda. Tá. Não, uma nota 7 tá bom pra esse filme. Eu acho que fica com uma nota 7. Eu juro que eu anotei antes, tá? Eu escrevi 7 aqui também. Pra mim é um filme, assim... Pra mim, 7 é a média, tá? Eu vou deixar bem claro. Eu era num colégio mais rígido. Então é um filme, assim... É um bom filme hollywoodiano da década de 90. Meio que um exemplo quase que de textbook do que seria, assim. E a abertura de PlayStation 2 me faz respeitar mais ainda. Te faz deixar mais feliz. E o final, o final com chamas pra tudo que é lado, cara, é o meu sonho. Quanto tempo eles demoraram pra renderizar aquela sequência de créditos da década de 90, eu não quero nem saber. Sim. Quantos clipes de fogo tu tem? Eu tenho uns 20 aqui.
Tu quer, usa uns 2, 3? Não, todos. Não para de botar Traço. mais fogo. Traumas de um montador, traumas de um editor. E tu, Leonardo? Bom, eu me lembro que eu dei 10 pra Rocketeer, né? Cada podcast do Leonardo parece mais arrependido desse fato, mas tudo bem. Não. Eu pensando no que foi esse Março Matinê, assim, nos filmes que a gente viu, acho que eu dei 10 pra Rocketeer, 7 pro Sombra e 6,5 pro Fantasma, né? Pro Máscara do Zorro eu vou dar 9,5. Uau! 9,5. E agora tu suscitou exatamente meu próximo tópico. O tópico de Rafael Coelho, que é, vamos fazer uma retrospectiva curta, assim, do que foi esse Março de Matinê. Eu sei que o Alexandre talvez não tenha visto um dos filmes, que não estava aqui entre nós naquele momento, mas assim, como é que... Se vocês fossem colocar os filmes em ordem de qualidade, o que vocês fariam? Cara, eu acho que eu colocaria o Máscara do Zorro em primeiro lugar, embora eu tenha dado uma nota maior pro Rocketeer, mas é que o Rocketeer me impressionou muito quando eu reassisti. Ainda bem que tu faz isso, porque é exatamente o que eu vou fazer depois, mas pode falar. Porque, tipo, que o Rocketeer também foi o primeiro, né? E daí acho que ele me surpreendeu tanto que eu dei 10 pra ele, ok, mas eu colocaria Máscara do Zorro, Rocketeer, o Sombra em terceiro, infelizmente eu vou colocar o Fantasma em último. É uma coisa que me dói muito fazer. Me dói muito no coração fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso sendo justo. Leonardo, o fã número 1 do filme O Fantasma, com Billy Mas Zane. interessantemente, hoje eu caí num artigo do ano passado sobre como o Fantasma, 25 anos depois, continua sendo um filme interessante. E eu não li o artigo ainda, mas eu li por cima, e ele cita Rocketeer, o Sombra e Dick Tracy. Olha aí. Que a gente não falou do Dick Tracy, mas a gente falou do Rocketeer e do Sombra, né? Dick Tracy nós vamos guardar para outro momento, porque é um filme que eu quero rever. Exato. É. Mas enfim, pra mim fica isso. Fica Máscara do Zorro, Rocketeer, o Sombra e Fantasma. Eu não cheguei a assistir o Rocketeer, não participei do episódio, mas dos 3 que eu participei, eu acho que é a Máscara do Zorro, o Sombra e o Fantasma, acho que é isso. Uhum. Bah? Eu, pra mim, cara, eu acho o Zorro talvez seja o melhor, tecnicamente falando, é o melhor filme desses 4. Tipo, em termos de execução e qualidade de elenco e qualquer parâmetro, assim, é mais bem executado. Mas, pá, pra mim, Rocketeer também é o ideal platônico do que um filme de super-herói tem que ser. Meio que perfeito, assim. Eu acho que os tempos no Rocketeer são mais bem distribuídos. O Zorro, em vários momentos, eu tava, cara, o filme, por favor, ande. É um filme de quase 2 horas que, cara, não precisava ser tão longo. Mais de 2 horas. Mais de 2 horas, né? E se sente, assim, tem uma barriguinha. É um filme mais... Tem um escopo menor também, né? Um filme mais conciso. Né? Todas as cenas ali tem um motivo pra estar ali e não é repetitivo. Assim. Mas eu não tenho como dizer que o Sombra é melhor que o Zorro. Então fica Rocketeer, Zorro, Sombra e o nosso amigo Fantasma fica no lanterninha, onde ele merece estar. Não merece. Cara, tu não pode dizer nada. Agora tu não pode mais defender. Tu fez a mesma coisa, sim. tu botou ele em último. Não, mas me dói fazer isso. Leonardo, o Fantasma, meu filme favorito de todos os tempos. Nota 3. Não, eu dei nota 6,5. Tá, mas eu posso voltar com o coração agora? Se eu voltar com o coração, cara, vai ser o Fantasma. É o teu espaço, tu faz o que tu quiser. Não, eu votei de uma maneira mais racional, mas se eu votasse com o coração, seria o Fantasma, a Máscara do Zorro, o Sombra e Rocketeer. Tá? Seria quase o oposto. Inverteu a tabela. E vocês que estão nos ouvindo são bem-vindos também a deixar suas listas de ranking do Março Matinê, opiniões gerais são bem-vindas. Nós voltaremos semana que vem para falar. A gente revela já? Vamos revelar, né? A nova corrente. Não é a nova corrente ainda. Não é a nova corrente? Não é a nova corrente? Não é. Não, é tem verdade, um episódio especial antes. Não é um episódio especial, mas é um episódio muito especial. Que semana que vem marca o lançamento nos cinemas do filme Super Mario Brothers. Animação, super alto orçamento. Parece ser um bom filme, não sei. Eu não gosto muito
E nós recebemos uma cópia adiantada do filme e vamos fazer em primeira mão uma análise do Super Mario Brothers. Só que não. A gente vai ver o Super Mario Brothers de 1993, que a Nintendo não quer que tu saiba que existe. Então eu acho que vai ser um dos episódios mais épicos desse podcast. É um filme que eu tenho um carinho enorme, apesar de ser um lixo total. Mas assim, ó, pensa num lixo forte. É Super Mario Brothers, então eu convido vocês a dar pulos de alegria com a gente essa semana que vem. E procurarem cogumelos. Venham montados nos seus dinossauros. Você pode nos encontrar nas mídias sociais, no Instagram e YouTube, em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com, e aonde podcasts são encontrados em geral, nos avaliem, deem 5 estrelas, digam para as pessoas que a gente é legal. E indiquem, cara, eu vou revolucionar. Todo mundo diz pra indicar pra um amigo, indica pra 2 amigos. Que imagina, se com um amigo a gente cresce numa velocidade X, com 2 amigos a gente cresce X mais 1. É verdade. Então, cara, ia ser genial. Então, eu já falei pra todos os meus amigos, então espero que quem esteja ouvindo também ajude nessa corrente. E até semana que vem, alguém quer dar uma mensagem de despedida baseada no Zorro? Ou depois dessa aula de matemática do Rafael, acho que a gente pode se despedir com um Z de Zorro. Pra quem não tá vendo em vídeo, o Alexandre fez um Z na câmera. É verdade, eu tenho que lembrar que o podcast é em áudio também. Assim, nós concebemos como um programa em áudio, mas realidades da tecnologia nos fazem ter que fazer vídeo também. Então, eu não sei porque eu tô falando isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.